Sexta-feira, sextou, 11 de novembro de 2022. Como anda a economia? O que tem acontecido nos últimos dias? Alguém vive sem isso? Inflação, dólar, bolsa de valores, poupança, dinheiro estrangeiro, superávit primário, lucro, distribuição de dividendos. O que a gente tem a ver com tudo isso? O que você tem a ver com tudo isso? Você conhece essas informações? Salve, salve pessoal, tudo certo? Eu sou o Robinho e aqui você é muito bem-vindo, onde vamos sempre falar de política, religião e futebol, não necessariamente nessa mesma ordem. E aproveitando o momento, peço já a vocês, deixe o seu joinha, mas acompanhe a gente até o final. Compartilhe com seus amigos, faça aqui embaixo um comentário, o que você acha sobre esses assuntos e os outros que eu tenho falado. Então vamos junto, pessoal. Eu sei que todos esses assuntos, todos esses pontos que eu coloquei, para a maioria de nós não faz muito sentido. A gente não está acostumado a lidar com isso no nosso dia a dia. Mas você pode ter certeza absoluta, ele influencia diretamente em nossas vidas. A de todos nós, do mais rico ao mais pobre. E eu vou te contar uma coisa, ele influencia muito mais a quem tem menos condições financeiras. Quanto menos condições financeiras você tem, mais você é influenciado por todos esses fatores que eu falei. Tá? Porque os mais ricos ele têm formas de se proteger. Tá certo? Então, assim, isso, por mais chato ou por menos que a gente queira saber, são coisas que a gente tinha que passar a observar mais no nosso dia a dia. Porque todos eles influenciam diretamente na vida de cada um de nós. O mais falado de todos, eu diria que é a inflação. O que a inflação faz? Se você começa a ter uma inflação alta, você começa a ter uma desvalorização do capital. O que é isso? O que você ganha cada vez menos te dá condições de comprar o que você precisa comprar. Seja questão de alimentação, seja pagar pelas coisas que você precisa utilizar no dia a dia, como água, energia, gás, enfim. Tudo que a gente precisa para sobreviver. E aí tem uma série de outros itens que ele começa a influenciar diretamente. Então, tudo isso é muito importante. E isso vinha sendo muito bem feito no último governo, que eu não vou negar para você. Eu tenho uma grande admiração por todas as entrevistas, por todas as palestras, por tudo que eu já vi do Paulo Guedes. O que aquele cara fala, o que aquele cara faz, é de um conhecimento gigantesco. E isso estava influenciando a nossa vida, porque esse ano, principalmente, a gente estava tendo ali uma expectativa, a gente está tendo ainda uma expectativa de superávit primário e uma expectativa muito grande de uma inflação pequena. Muito melhor, inclusive, do que Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, que são três imensas potências do mundo. Só por aí você já consegue imaginar. O mundo inteiro passou pelo mesmo problema, que foi a pandemia. Todo mundo foi afetado. Quando o problema estava quase se resolvendo, veio a Omicron, que foi o último ali, mas acabou vindo a guerra da Ucrânia. O que tem dificultado ainda mais, em todos os sentidos. Porque hoje a gente tem que observar, o mundo está globalizado. Tudo é utilizado no mundo inteiro. Então você tem certos setores que o fornecimento é muito grande no Brasil. Então você tem o Brasil, por exemplo, um dos maiores exportadores de grão, milho, soja. Você tem no Brasil o maior, se eu não me engano, um dos maiores exportadores de proteína animal, carne de porco, carne de frango, carne de boi. Então o mundo ele precisa da gente nesse sentido, mas a gente também precisa do mundo em outros pontos, como por exemplo a gente tem commodities muito fortes, petróleo, minério. Só que quando a gente fala de minério, por exemplo, a gente não tem a parte que transforma o minério. Então a gente exporta para a China transformar o minério e devolver para a gente. Ou o que a gente tem é insuficiente para o mercado interno. Então, assim, eu estou dando um apanhado bem generalizado, porque o assunto é muito extenso e a gente não consegue falar tudo num tempo pequeno, tá bom? Tudo isso nos remete a uma preocupação. Qual preocupação é essa? Nós, brasileiros, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender sobre a nossa educação financeira desde pequeno. E o que, infelizmente, na grande maioria a gente aprende é quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar.
Ou quanto que eu posso me endividar? Qual o valor da prestação que eu consigo pagar? Não é feito os outros cálculos em cima para poder avaliar se aquela compra que a gente está fazendo vale realmente a pena. A gente não tem o costume de guardar dinheiro. Eu sei que para a grande maioria de nós, em vários momentos, a gente não consegue guardar um centavo, não é verdade? Fala aqui embaixo se você tem isso por princípio, se você consegue separar uma parte do que você ganha para você utilizar no futuro, tá certo? Então, assim, a grande maioria de nós, a gente não tem condições, a gente não consegue, não é nem porque a gente não quer, mas muitos de nós que teria condições para isso, não faz, e isso torna o nosso país até um pouco fraco. Eu vou dar um dado aqui que é extremamente importante a nível de comparação. O brasileiro, ele tem, por princípio, na grande maioria, seja na política, seja em outros ramos, a gente acaba importando muito das coisas que acontecem nos Estados Unidos, por exemplo. São culturas relativamente similares, não sei nem se eu posso falar isso, mas que a gente tem as mesmas vontades, pelo menos. Só que eu vou dar um dado interessante para vocês. A Bolsa de Valores americana, para vocês terem uma noção, mais de 55% da população coloca dinheiro na Bolsa de Valores americana. O que isso representa? Num país de 365, 370 milhões de habitantes, você tem em torno de 200 milhões ou acima de 200 milhões de pessoas utilizando a Bolsa de Valores americana para fazer investimento. A gente tem um Brasil inteiro de população, incluindo todos, porque o Brasil hoje tem em torno de 220 milhões de pessoas, tá? Fazendo investimento. E no Brasil, como funciona? A gente tem menos de 3% da população aplicando dinheiro na Bolsa de Valores. Isso é uma diferença gigantesca. Enquanto os Estados Unidos tem acima de 200 milhões de pessoas, a gente tem menos de 6 milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. Isso já mostra uma baixa preocupação em fazer o nosso dinheiro render. O que a gente mais utiliza aqui é a poupança, que é o que tem a menor rentabilidade, por assim dizer. Então a gente está sempre muito preocupado com o que a gente vai gastar, com o que a gente vai comprar, financeiramente falando, aplicar esse dinheiro. A gente tinha que ter uma preocupação muito maior em fazer aplicações de curto, médio, longo prazo, aplicações mais arriscadas. Quando eu falo de bolsa de valores, a gente tem vários assuntos. A gente tem ações, a gente tem fundos de imobiliários, a gente tem uma série de outros tipos de investimentos que poderia fazer muita diferença, mas falta-nos conhecimento na maioria dos casos. Eu já estou há 4 anos estudando e eu tenho diversas dúvidas ainda sobre isso. E eu já estou com 46 anos, mas se a gente tivesse isso na escola, um ensino em que nos desse uma educação financeira, em como a gente pega esse dinheiro, como que a gente guarda, como que a gente gasta da melhor maneira possível, as pesquisas que a gente poderia fazer. Esses dias mesmo eu estava no caixa do supermercado esperando a minha vez e a pessoa que estava na minha frente estava passando uma compra que deu em torno de R$400. A menina do caixa perguntou, no cartão ou no dinheiro? Cartão, crédito ou débito? Crédito. Quer parcelar? Ah, pode parcelar em 2 vezes. A pessoa sequer questionou como que seria o parcelamento. Quando eu olhei na tela já apareceu um parcelamento aumentando o valor em R$7. Ou seja, você já teve um acréscimo nas suas compras de R$7. Nossa, mas R$7 é muito pouco. Agora você imagina se tudo que você comprar, você pagar 2, 3, 5, 6, R$7 a mais. No final do mês, você vai ter um excesso de gasto e de forma desnecessária. Então, na grande maioria das vezes, o que eu chamo? Nós somos passageiros da agonia. A gente sempre fica aguardando que o governo tenha uma posição melhor, um auxílio disso, auxílio daquilo, seguro-desemprego, uma série de coisas, mas a gente mesmo não se prepara para os piores momentos. Eu estou dizendo que é fácil? De forma alguma, gente. Isso é extremamente difícil, mas isso é um mal necessário. E aí a gente hoje está vivendo um problema em que só em poucos dias a gente teve a Petrobras, das empresas mais valiosas do mundo, perdendo 156 bilhões de dólares em valor. Vocês têm noção de quanto isso é de dinheiro? É um valor muito alto
Vou fazer uma correção, uma breve adendo aqui, não tenho muita certeza se é 156 bilhões de dólares ou de reais, mas independente do que for, é um valor gigantesco para se perder em poucos dias, se eu não me engano, em coisa de 10 dias depois da eleição para cá. Porque existe um receio muito grande em que a empresa seja novamente sucateada. E se isso tudo acontecer de novo, pessoal, e isso já está sendo falado ontem, dia 10, a gente já teve a maior alta do dólar desde 2016 e a maior queda do índice da Ibovespa, que eu já não sei nem quanto tempo faz que não tinha uma queda tão expressiva. Tá certo? Isso comparado a épocas como a bolha de 2008, teve uma série, já até inclusive a pandemia. Então a perda foi muito grande, pesando demais, e isso vai refletir diretamente no nosso dia a dia. Tá certo, pessoal? Fico por aqui. Eu acho que o assunto é bem complexo, ele é bem confuso, bem difícil de falar de forma simples. Se tiver alguma dúvida, estamos aí, a gente pode falar um pouco mais sobre um assunto só, sobre uma coisa só, mas a mensagem que eu deixo para todo mundo é: nós precisamos melhorar o nosso conhecimento. Apenas o conhecimento liberta. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.